Entre a Bíblia e o jornal. E o assunto é Bíblia e ciência, ciência e fé. Como é que a gente liga essas coisas? Eu gosto de pensar no fato de que nós temos uma espécie de bela composição musical. De um lado temos aqui alguém tocando o piano de maneira magistral e ali acompanhando uma voz extraordinária está em sintonia. Que tipo de música e de som chega aos nossos ouvidos? Parte da grande beleza extraordinária que temos ali vem daquilo que a gente conhece como as ciências naturais dispostas ao nosso intelecto. Outra parte que se encaixa adequadamente formando essa bela música vem dessa voz que nos fala da fé e do sagrado. E olha só, para a gente apreciar essa música extraordinária, a gente precisa saber quem foi que fez a partitura. Quando você fizer essa conexão, aí sim você terá uma conexão segura. Entre a Bíblia e o jornal, sim, chegou o momento da gente discutir coisa séria e importante, ver a relação que isso tem com a fé, com a nossa conexão com o sagrado, com Deus, com a Escritura. E hoje nós teremos um momento muito especial na nossa conversa, nossa entrevista. Comigo aqui está Dr. Roberto Covolan. Ele simplesmente é PhD na área de física, professor da Unicamp, com formação especializada, com pós-doutoramento na Itália, nos Estados Unidos, ou seja, alguém que conhece do assunto de ciência e que mantém a sua relação de sintonia com a fé. É com grande prazer e alegria que conosco aqui, Dr. Covolan. Covolan, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar a gente, já que estamos na relativística do tempo aqui para falar de Bíblia e ciência, né? Então, dê o seu cumprimento inicial, quero dizer que é uma grande alegria, um prazer você estar com a gente aqui na Transmundial por esse momento de conexão importante entre a Bíblia e o jornal. Sayão, é uma honra enorme estar aqui com você, falando com você, um grande especialista em Bíblia, muito respeitado, a gente tem um carinho enorme por você. Obrigado. E é um prazer poder falar com a sua audiência, viu? Muito obrigado pelo convite. Então, a gente fala sobre isso, esse assunto, né? Bíblia e ciência, fé e pesquisa acadêmica, e assim, como você também tem a sua trajetória universitária, como eu tive, e a gente tem aquele ambiente, aquele cenário que parece que nós estamos falando de assuntos que estão numa relação de conflito, de oposição, ou pelo menos, né, se a gente lembrar da química aqui, parece que não acontece nenhuma oxirredução, nenhum cálculo estequiométrico, não há nenhuma espécie de equilíbrio da equação. E por que isso, Roberto? O que acontece? A história, Sayão, ela é longa, não é? E tem muitas indas e vindas, muitos meandros. Mas eu acho que um aspecto importante de a gente lembrar-se sempre é do início dessa história, porque nota que a ciência moderna, estou pensando em Newton, em Galileu Galilei, não é? Em Copérnico, aqueles pioneiros que começaram com uma visão de filosofia natural, queria dar início, né, proporcionar o surgimento da ciência moderna. Esse pessoal todo habitava uma Europa que era totalmente imersa na cultura cristã. E quando você analisa o surgimento da ciência, busca razões pelas quais, historicamente, a ciência moderna surgiu exatamente ali, você vai ver que a contribuição da cultura cristã e da própria igreja cristã foi fundamental para o surgimento da ciência. Claro que há outros fatores, tá certo? Existe um complexo de fatores, mas eu diria o seguinte, que o papel da igreja e da cultura cristã foram determinantes no surgimento da ciência moderna, da maneira como ela se deu, e um aspecto fundamental também que os historiadores da ciência fazem questão de destacar
não é tão somente o surgimento da ciência, mas é a permanência do empreendimento científico. Como é que ao longo do tempo isso se estabeleceu, se consolidou e se institucionalizou? Essas coisas todas têm razões históricas. E a cultura cristã e a igreja cristã foi fundamental para que isso acontecesse. Então, eu diria para você que o desenvolvimento da ciência moderna até, digamos, meados do século XIX, o papel do cristianismo foi fundamental para isso. Foi fundamental. Então, se eu estou entendendo corretamente, você está dizendo para a gente, ao contrário do que muita gente reverbera, né, na perspectiva mais secular, que existe uma relação de sintonia e até de criação de ambiente para que se desenvolvesse a ciência como nós conhecemos. Porque, olhando para o ambiente medieval, você tem, vamos dizer assim, um grande cenário possivelmente promissor na China, até mesmo na Índia, no grande império otomano, né? E é curioso porque a Europa não está tão bem estabelecida do ponto de vista político, né? Muitos países europeus vão surgir nesse cenário. A gente tem o desfecho aí do antigo Império Sacro Romano-Germânico, né? E quais são esses elementos assim de cosmovisão que tem a ver com esse ambiente, digamos, cristão, judaico-cristão, que você acha que você reforça que são propulsores da ciência? Que diferença tem, por exemplo? Olha, um aspecto importante de a gente considerar é que a grande parte das religiões pagãs eram religiões que atribuíam às forças naturais deidades. Não é? Religiões anímicas, religiões que enxergavam por trás dos fenômenos naturais a ação de deuses, ou de gnomos, ou, enfim, de entidades espirituais. E, portanto, digamos, o approach científico seria, de certa forma, um sacrilégio. Não é? Seria um grande problema. Uma invasão do sagrado. Isso, uma invasão do campo sagrado. Não é? Agora, um aspecto que para a gente pode parecer de menor importância, mas que é muito fundamental, é o fato que a teologia cristã de criação estabelece uma clara separação entre criador e criatura. Então, se eu tenho o Criador, que foi quem deu origem a tudo o que existe, mas tudo que existe é a obra desse Criador, uma forma de eu dar glórias a esse Criador é eu conhecer em detalhes como essa criação funciona, como ela opera. Não é? Alguns enxergavam até conhecer a natureza e usar esse conhecimento em benefício da humanidade era uma forma de você tentar reverter, digamos assim, parcialmente os efeitos do pecado. Não é? Porque você poderia, com o conhecimento adquirido, fazer o bem. Não é? Mas, sobretudo, você vê, por exemplo, Kepler, né, Johannes Kepler, que foi também um desses grandes pioneiros, você vê no meio da obra dele, das anotações dele, das anotações científicas que ele fazia, de repente ele interrompia aquilo e lançava uma oração dando glórias a Deus, graças a Deus, pelo conhecimento que ele havia adquirido, não é? Estudando o cosmos. Então, eu diria assim que esse aspecto, assim, o fato de essas pessoas estarem profundamente embebidas da cultura cristã, foi muito fundamental na atitude em relação à natureza e compreender que não havia empecilho, obstáculo, mas, na verdade, era uma parte do mandato cultural esse trabalho de investigação da obra do Criador. Então, a atitude mental é totalmente outra, não é? E esse é um dos aspectos fundamentais. Então, a gente pode dizer que a gente caminha na direção de compreender um fundamento de cosmovisão e um fundamento metafísico para a base da ciência a partir desses pressupostos. Quer dizer, se eu entendi bem, a gente pode ver o mundo como objeto, de fato, e como objeto ele pode ser analisado até porque ele pertence a essa criação de Deus e essa interação ela é conectada com o Criador. Né? Sim, agora, nota, por exemplo, um dos conceitos fundamentais que vai surgir um pouco mais para frente e vai se consolidar e chega aos nossos dias, é a ideia de lei natural, as leis naturais. E, hoje em dia, é curioso, porque assim, o naturalismo, que é uma cosmovisão, né? O naturalismo, ele trata, digamos assim, de estabelecer o cosmos como, digamos, algo que é fechado em si mesmo
e não há espaço para transcendência, para nada além disso. É verdade. Não obstante isso, aquilo que dá origem, digamos, no que se baseia o naturalismo, que são as leis naturais, elas foram concebidas como sendo leis que o Criador criou para operar, fazer com que a natureza operasse. Se você pegar lá talvez a primeira pessoa que publicou usando esse conceito de leis naturais tenha sido René Descartes. E é explícita a conexão que ele faz com leis que o Criador teria colocado para operar a natureza, né? E essa ideia você depois vai repercutir em Newton e tantos outros. A ideia original era essa, que as leis naturais são as leis fixas através das quais Deus governa, como Deus faz com que a soberania dele se estenda a todo o universo, não é? Então você veja, é um conceito fundamental que chega aos nossos dias, mas obviamente foi estabelecida uma ruptura, uma desconexão com as origens, então hoje em dia o pessoal não trata mais disso dessa forma. Você falando isso, eu me lembro assim, de passagem de gente como Blaise Pascal, né, Leonardo Euler, até mesmo Heisenberg, né, von Braun, gente que é muito conhecida e que poucas pessoas têm ideia da relação profunda que eles tiveram com o conceito de Deus e até mesmo a fé. Agora eu quero... Vamos bagunçar um pouco o negócio aqui, tá? Vamos trazer um pouco de caos para o nosso cosmos aqui, porque eu vi esses dias duas coisas que me chamaram a atenção, né? Sim. Uma foi a história, né, que é curioso, né, da gente ouvir aí, do livro famoso do Francis Collins, né, do Projeto Genoma, Linguagem de Deus, que está traduzido para várias línguas, mas o livro foi, inclusive, premiado em 2020. Quer dizer, em pleno século XXI, a gente falando aí de inteligência artificial, dos detalhes promissores da nanotecnologia, né, física de partículas, bóson de Higgs, de repente surge um renomado cientista, né, expressando publicamente a fé e sua fé convicta de ser cristão mesmo, não é só um teísta. Ao mesmo tempo, eu vi uma notícia recente, inclusive, que foi discutida esse ano mesmo, de uma tal carta do Albert Einstein, nossa grande referência da física mais recente, pós-newtoniana, né? Quando se diz lá, não, Einstein ele falou sobre Deus na carta, e outros estão dizendo, não, ele não falou, ele pelo contrário, ele diz que a ciência ultrapassa os conceitos religiosos. Não, se Einstein fala em Deus, ele está falando sobre outro conceito. Roberto, ajuda a gente aqui. Eu sei o que acontece. Por que esse debate vem com força na mídia? Por que Collins fala o que fala e como é que é isso? E essa história do Einstein, como é que é? Legal. Veja, bom, acho que a gente tem que fazer uma diferenciação aí entre os dois, porque de fato, como você bem colocou, o Francis Collins, ele é um cristão devoto, ele era ateu, tem inclusive uma história de como é que ele chega à conversão através do testemunho de uma paciente dele que estava em estado terminal, não é? Ele conta essa história. Aliás, tem uma coleção de livros que a gente publicou pela Ultimato. Um dos livros a gente tem em mãos aqui, que é A Ciência de Deus, de Alistair McGrath. Agora, essa coleção que se chama Ciência e Fé Cristã, o primeiro livro que a gente publicou pela Ultimato chama-se Cientistas Verdadeiros, Fé Verdadeira. Alguma coisa assim, próximo disso, é o título. E esse livro, cada capítulo dele é um cientista falando da sua fé e do seu trabalho científico e como é que ele articula os dois campos. E um dos capítulos é do Francis Collins. E é muito interessante, porque lá ele conta como é que foi a conversão dele. Acho que vale a pena ser lido esse capítulo para perceber como é que um ateu se converte, se torna um cristão devoto, e mesmo mantendo uma carreira científica de sucesso e de enorme responsabilidade, durante esse tempo aí da pandemia toda, ele era o diretor principal do NIH, né? National Institute of Health, em Estados Unidos, que é uma organização enorme que faz pesquisa na área biomédica e tal, não é? E esse camarada, ele faz parte do grupo de louvor da igreja dele. Ele toca. Aliás, teve conferências aí das quais ele participou e que ele foi junto lá, fez dupla
com N.T. Wright. Ah, sim! Os dois no violão. Eu cheguei a ver o vídeo, N.T. Wright, tem razão. Isso, Então, o Francis Collins faz parte do grupo de louvor da igreja dele. E é um cientista de primeira linha. Pode não ganhar o prêmio Nobel, pode vir a ganhar ainda por causa do genoma humano, né, da codificação do genoma humano, mas é nível, prêmio Nobel com certeza, não é? E ele é um cristão devoto. Agora, o caso de Einstein é diferente. Einstein vem de uma família judia, ele teve instrução judaica na escola, e inclusive instrução cristã, porque por um certo período da vida dele frequentou uma igreja católica e ele recebeu instrução cristã. Ele conhecia, portanto, tanto os livros do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Admirava os profetas e Jesus também. E Jesus. E ele muito frequentemente se referia a Deus. E aí tem uma discussão, o que ele queria dizer com isso, como Deus você joga colocou? Dados, não joga porque, dados. veja bem, assim, a opinião de Einstein, né, conta muito para muita gente, não é? Com certeza. Então é uma opinião de peso. E se ele falava de Deus pensando em Deus mesmo, ou se era, digamos, uma força de expressão, um uso metafórico da expressão, então isso faz diferença, por isso é muito discutido, não é? É interessante, eu inclusive escrevi um artigo sobre isso. A gente tem uma revista chamada Unus Mundus. Unus Mundus é uma revista digital, inteiramente gratuita, está lá na internet, e que trata de assuntos que relacionam ciência, filosofia e teologia. E eu escrevi uma coluna chamada... como é que é mesmo? Acho que é Einstein, o teólogo disfarçado. Teólogo disfarçado? O teólogo disfarçado, porque eu peguei esse título... Peraí, agora eu fiquei curioso. Einstein, teólogo, eu não tinha ouvido falar ainda. Tinha então. um conhecido dele, que era um autor de peças teatrais, alguém assim, que ele uma vez ele declarou o seguinte, ele disse que Einstein fala tanto a respeito de Deus que mais ele parece um teólogo disfarçado do que um cientista. Será que é o Brecht? Bertolt Brecht? Não. Não é. Eu não me lembro o nome agora, não é um nome desses mais conhecidos, não é? Mas lá no artigo está lá a citação, com a referência e tudo, né? E de fato é isso, ele frequentemente fazia menção a isso. Eu acho que, digamos assim, o consenso médio a respeito da maneira como Einstein via essas coisas, ou a viu ao longo da sua vida, porque as pessoas também mudam de opinião ao longo da vida, né? É que ele seria o que a gente chamaria hoje de um deísta, com D de dado na frente. O que é exatamente? Ou seja, essa ideia de que sim, existe... Ele usava muito essa expressão de uma grande inteligência, uma inteligência superior que estava por trás de todas as leis naturais, dos fenômenos naturais que organizava isso tudo. Então, ele próprio chegou a mencionar que a ideia dele de Deus coincidia mais com aquela de Spinoza, Baruch Spinoza. Então, é essa a ideia de que, sim, existe um Deus, mas esse Deus deu, digamos assim, o pontapé inicial, o start no universo, e tem um Deus que criou, um Deus que iniciou esse processo todo, mas ele concedeu autonomia a esse universo e ausentou-se dele. Não seria um Deus, então, com quem a gente poderia ter uma relação pessoal. Então, nesse sentido, ele não seria, digamos, um teísta num sentido mais tradicional, quem sabe eu diria, de pensar num Deus pessoal com quem você pode se relacionar. Então, acho que a opinião dominante é que Einstein era um deísta. Mas ele falava muito, e é muito interessante isso, porque você veja, você tem lá o Salmo 19, muitas passagens das Escrituras, né, que falam a respeito de como a natureza anuncia as obras de Deus, não é? E Einstein é um exemplo acabado disso, porque ele percebia isso com grande clareza e ele se manifestava, né, era explícito a respeito disso. Né? Aquela passagem em Romanos 1, em que Paulo fala a respeito dos atributos de Deus que são visíveis, né, na criação e tal. Pronto, Einstein era isso, entendeu? Ele via isso tudo e se manifestava a respeito disso. Embora ele não tivesse uma crença religiosa, ele não fosse, digamos, um religioso no sentido mais usual que a gente conhece, mas certamente ele não era. Aliás, assim, nesse artigo que eu escrevi, Einstein, um teólogo disfarçado,
eu cito uma passagem em que ele se revoltava quando as pessoas faziam uso ou atribuíam a ele certas coisas para defender o ateísmo. Interessante. Ele se revoltava com isso, portanto, ele não era ateu, não é? Nunca se colocou como sendo um ateu. E é interessante também, leiam lá o artigo, vocês vão ver o que é que Einstein fala a respeito de Jesus. Tem lá uma frase citação dele. Muito interessante, muito bom você estar com a gente aqui na Bíblia, o Jornal, falando sobre Bíblia e ciência, e conosco aqui Dr. Roberto Covolan, especialista no assunto. E uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que é valioso, né, é que muita gente, quando pensa na crença religiosa a partir de um ponto de vista crítico e secular, talvez nem esteja muito sintonizado, eu diria, com os estudos mais aprofundados da própria fenomenologia da religião. Então, quem lê, por exemplo, um livro do Rudolf Otto, Das Heilige, o Sagrado, ou vê as pesquisas de um estudioso como Mircea Eliade, né, ele não vai colocar a expressão de fé refém de outros elementos, como Freud ou Marx ou outros estudiosos mais críticos fizeram, né? Mas entende a religião como um fenômeno antropológico pertinente à realidade humana. Tanto é que você praticamente não tem experiência antropológica no mundo onde isso é algo fora da realidade, né? Você tem sempre um movimento que, ao meu ver, tem sido de natureza traumática com a religião institucional, que gera toda uma relação de distanciamento e preconceito e aumenta o ruído na conversa entre fé e ciência. Mas a gente estava falando aqui, Covolan, e falamos desses nomes emblemáticos da história, da sua relação com a fé, às vezes até mesmo apaixonado. Eu estava lendo uma coisa do Euler, né, quando ele falava da fé, diz que ele se deliciava, né? Quando eu li os pensamentos de Pascal, eu falei, não acredito que um cara desse perfil escrevia de Cristo de maneira tão apaixonada. Eu pergunto para você, pelo que parece, né, especialmente da época do Iluminismo para cá, né, a gente tem na cultura ocidental um divórcio, um distanciamento maior. Agora, eu acho, não sei, veja se eu estou pensando corretamente, que tem dois caminhos aqui complicados. De um lado, uma boa parte da comunidade da fé passou a lidar com o discurso científico de uma maneira problemática, no sentido de talvez querer defender o seu próprio espaço, e eu diria que nem necessariamente de maneira bíblica, mas a partir da cosmovisão que tinham assumido. E aí então tiveram aquela coisa, não, que a ciência, eu me lembro de alguém falando para mim, é perigoso estudar muito, senão você perde a fé, né? Uhum. E alguém perguntou para mim, você acha que se a pessoa estudar demais ele perde a fé? Eu falo, pode até ser que perca a fé que ele nunca teve, porque isso não faz sentido, né? Agora, e do outro lado, você também criou-se aquele estereótipo, né, de que uma pessoa ligada à fé, à religião, é basicamente um obscurantista ignorante, que se ele estudar... Como é que é essa desconexão? Você acha que a comunidade da fé, vamos dizer, perdeu um pouco o caminho? Será? Onde é que isso acontece? Esse também é um movimento histórico, hoje, relativamente bem conhecido. Você sabe, um aspecto interessante, por isso a gente fez questão de publicar esses livros, viu? Porque hoje em dia você tem, assim, vários estudos que foram esmiuçando essa trajetória. Então, se a ciência nasceu na cultura cristã e caminhou junto, como a gente costuma dizer, veja, não existia FAPESP, CNPq, entendeu? Instituições. Como é que então permaneceu o empreendimento científico? Qual é a base para isso? Qual é a base para isso? Sim, teve apoio, digamos, do Estado, de certa forma, daquilo que existia, de pessoas da corte, coisas assim, mas, sobretudo, da igreja. E ao longo de séculos foi muito comum aquela figura do clérigo naturalista. Naturalista no sentido assim, de quem investigava a natureza. Então a pessoa tinha, não é, a sua cultura teológica. Tipo Mendel. Tipo Mendel, por exemplo, não é?
Então, a ciência se desenvolveu ao longo desse tempo, mas o que aconteceu foi o seguinte: à medida que ela foi se estabelecendo, foram sendo criadas instituições científicas de verdade, até que chega o nome que o nome cientista aparece, né? Quem faz ciência deixa de ser um filósofo da natureza e passa a ser um cientista, não é? Isso é meados do século XIX. Não é? E isso... aí começa a acontecer um movimento de dissociação, e você tem aí, digamos, razões de caráter sociológico, eu diria, porque você tem um corpo de profissionais da ciência que vai se estabelecendo, e que eles não são mais, digamos, esse tipo, digamos, de indivíduo de cultura híbrida, que é um teólogo e um naturalista ao mesmo tempo, mas ele é um profissional da ciência. E ele está interessado e ele se dedica full time à ciência. Então ele entende que a ciência não pode mais ficar na mão do clero, que era o que acontecia. Que as instituições, não é? Você veja, tem o aspecto, né, do fomento, da sustentação dessas instituições que nasce, mas aí tem a questão do controle. Então. E aí chega uma certa altura que começa a acontecer essa ruptura, esse caminho para uma ruptura. No meio disso, surge a teoria da evolução de Darwin. Darwin, ele próprio, na história dele, ele tinha uma visão religiosa, uma cosmovisão. Formação teológica. Ele tinha uma formação teológica, inclusive. Não é? É curioso. Que ao longo da vida se transforma, e parece que quando ele morreu, ele já se colocava, a postura dele era mais de um agnóstico. Mas quem investiga isso diz que isso não teve a ver com a ciência de Darwin. Teve a ver com eventos pessoais na vida dele. Parece que a doença da filha dele, o sofrimento dela e depois a morte dela foi algo que fez com que ele rompesse com Deus, digamos assim, e com a aceitação de Deus. Ao passo que a mulher dele continuou sendo sempre devota. Não é? Agora, teve uma pessoa que se apoiou muito nos trabalhos de Darwin, que é o Huxley, Thomas Huxley, sim, chamado Bulldog de Darwin. Exato. Então, o Huxley foi um camarada que, de certa forma, ele representava a ponta de lança, a linha de frente desse movimento de separar as instituições científicas e retirar o controle do clero. Entendi. Isso na era vitoriana. Então, esse movimento foi um movimento muito forte e, de fato, provocou rupturas. Agora, houve também eventos que promoveram essa visão. Tem alguns autores que eram pessoas importantes no meio acadêmico e que, de certa forma, praticaram uma espécie assim de revisionismo histórico. E esses autores escreveram obras que retratavam a relação entre a religião cristã e a ciência como tendo sido de conflito desde o início. E aí pegaram, por exemplo, eventos históricos como o caso Galileu, por exemplo, e carregam aquilo de tinturas míticas, entendeu? De fatos que realmente não aconteceram. Muito além da realidade. Muito além da realidade, não é? A gente tem um livro publicado com a editora Thomas Nelson que fala justamente isso, trata dos mitos, não é? Galileu Galilei, porque, enfim, você vê, aconteceu até de um ministro de Estado, que na época era ministro da Educação, e falar que a igreja condenou Galileu e que o pôs na prisão e que o queimou na fogueira. Tudo isso nunca aconteceu. Sim. Entendeu? Então, existe uma visão mítica que se espalha pela sociedade e as pessoas pensam que isso é verdade. Não é. Não é? Então, esses livros que esses autores, pessoas importantes no campo acadêmico, escreveram, eles acabaram sendo republicados e penetraram no século XX e ganharam uma grande aceitação no meio acadêmico. Então, essa visão que veio, não é, esse evento histórico, que veio de meados do século XIX para cá, ele foi, digamos assim, se disseminando. E isso se junta, não é, ao iluminismo, que você menciona muito bem, a esse culto da razão, e essas coisas todas somadas são sempre, enfim, coisas difíceis e complexas, né? Porque existem vários fatores intervenientes, não é? Mas a resultante é que acaba levando para que o mundo acadêmico, dominantemente,
se afastasse. Agora, a gente não pode esquecer de um negócio, não é? Porque, assim, aqui no Brasil, a gente tem muito essa separação, não é? E, sobretudo, as universidades públicas, né? É um ambiente que é visto como hostil, não é? E, em muitos casos, é mesmo, não é? A você colocar questões da fé. Mas se você pega universidades tradicionalíssimas, como Oxford, por exemplo, Cambridge, não é? Você pega, cada uma delas tem lá o seu centro de investigação, não só os seus cursos de teologia, como tem, os seus centros de teologia, como de fato tem, não é? Com um nível de excelência fantástico, como tem também centros de investigação entre ciência e religião. Pois é. Então, lá em Oxford tem o Ian Ramsay Center for Science and Religion, Sim. que era justamente dirigido pelo McGrath até o ano passado. O McGrath, originalmente, ele não é da área de teologia, né? Não. Ele era bioquímico, né? Ele fez até o pós-doutorado dele e ele se converteu enquanto ele estava na universidade. Chegou a uma certa altura que ele começou a ler algumas coisas de filosofia da ciência, começou a ver que, enfim, aquilo que ele pensava a respeito da ciência, na verdade, era um cientificismo. E aí ele começou a ir fundo nas questões e depois começou a perceber também que o cristianismo não era justamente uma visão obscurantista como muitos colocavam e tal, e ele começa a ler os autores certos. Então, mas você falando sobre isso, vamos ver se a gente consegue aqui, né, no nosso Entre a Bíblia e o Jornal, vou chamar assim para a gente caminhar na direção da dança, e como é que a gente vai fazer a dança sem pisar no pé um do outro, né? Porque a gente tem no século XVI esse movimento na direção de uma autonomia maior da razão, né? E parece que há uma visão que enxerga mais a realidade fragmentada do que ter um elemento que possa unir todas as referências. Aí tem esse distanciamento entre o mundo da teologia, o mundo da fé e o mundo, especialmente das ciências experimentais aí. E só que quando a gente avança no século XIX e XX, acontece aí uma espécie de fragilização dessa perspectiva muito iluminista, e aí você tem esse mundo caminhando na direção dessa pós-modernidade. E no meio de toda essa bagunça, a gente trocou de música aqui, deixou de ouvir Bach para ouvir os Beatles, deixou dos Beatles para ouvir, sei lá, Ozzy Osbourne ou coisa do tipo, né? E nesse bagunça tanta, como é que a gente faz? Por exemplo, você sempre falou do Alistair McGrath, me chama a atenção. Eu lembrei de outro nome importante aqui, do Stanley Yack, né? Eu não sei, será que... Porque eu conheço muita gente de ambiente religioso que acha o seguinte, que a teologia deve controlar a ciência. E então a teologia tem limites, até onde ela vai, até onde é inadequado, ou só porque ela é verdade, ela vai decidir se a conta da matemática está certa ou não? Será que o cálculo integral tem que passar pelo livro de Provérbios para ver se ele ser aceito ou não? Eu me lembro até que alguém veio conversar comigo um dia e falou que ele acreditava na matemática porque a Bíblia tem base para matemática. Eu falei, como assim? É porque o Senhor acrescentava e diminuíam as águas do dilúvio. Eu falei, mas que argumento estranho, né? Eu falei, como é que alguém pode pensar? Tentei entender isso. E do outro lado, eu vejo pessoas que se apresentam em nome da ciência e que às vezes têm uma cosmovisão do século XVII, XVIII, e parece que nem caminhou na direção de entender um pouquinho mais o desdobramento da epistemologia, né? Até mesmo na física, uma coisa você que é especialista aí nessa área de partículas, você sabe muito bem que é física quântica, sabe o que é Heisenberg. Então, como é que é isso? Será que a gente pode ser cristão, obscurantista e tentar agarrar a ciência para torná-la serva indevida da teologia? Eu acho que tem gente que está fazendo isso. E eu acho que no mundo científico, onde é que está o ponto de equilíbrio? O que é ciência, o que é teologia, o que você recomenda para a nossa galera aí que nesse momento deve estar com o bóson de Higgs do cérebro aí a 1000, né, depois da nossa conversa? Bom, de novo, digamos assim, uma coisa importante é
Entra em contato com a gente, com Cristãos na Ciência, né? A nossa organização, a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, ela é popularmente conhecida como ABC2. ABC2, tem site, tem o site, redes sociais, tudo. E a gente, olha, tem feito assim, um esforço que a gente tem feito ao longo do tempo é a publicação de livros. Então tem muitos livros interessantes, tocando em temas assim, muito chave, envolvendo história. Tem um livro que foi lançado, Peter Harrison, um dos grandes historiadores da ciência, e ele escreveu um livro publicado nessa coleção aqui da Ultimato, chamado Territórios da Ciência e da Religião. Cara, para você entender como é que o conceito de ciência surgiu e se desenvolveu, e o conceito de religião, como é que ele surgiu e se desenvolveu, e depois a interação entre eles, esse livro é fundamental. Dá para dançar direitinho. Dá para dançar direitinho. Agora, veja, a gente até pulou uma questão que você colocou aí no passado, a questão do iluminismo e o papel da igreja e tal, a igreja ter se fechado para o campo científico, quer dizer assim, de certa forma, historicamente a igreja acabou abandonando um território que era naturalmente seu. Que coisa, hein? Não é? Abandonando um território que era seu. E isso tem a ver justamente com aqueles fatos que eu relatei, né, historicamente, essa ruptura que foi acontecendo, a institucionalização, né, do campo científico, acadêmico e tal, e essa profissionalização e esse distanciamento. E você conhece muito melhor que eu, poderia dar uma grande palestra sobre isso, para falar do que aconteceu no campo religioso, não é? Digamos assim, com uma espécie de reação a influência do iluminismo e ao liberalismo teológico que vem em consequência, como é que esses movimentos pietistas acabam ganhando força, ganhando dimensão, e como é que isso, digamos, entra no campo teológico, e depois, já no começo do século XX, o movimento dos fundamentalistas nos Estados Unidos, as obras que eles publicaram e tal, como é que isso acaba levando grande parte da igreja a, digamos, se fechar mesmo e a se isolar. Não é? Então, de certa forma, esse trabalho que a gente faz, a ABC2 faz, o que a gente pensa, o que a gente tem em mente, é justamente fazer uma aproximação entre esses dois campos que sempre estiveram juntos no passado. Porque, digamos, a nossa compreensão é que, historicamente, pode ter havido pontualmente algumas situações de conflito. Mas isso está longe de significar que tenha que ser assim e que tenha sido sempre assim. Na verdade, a posição que a gente defende é a posição de diálogo entre esses dois campos. E quando a gente fala diálogo, não é só assim diálogo entre pessoas, um diálogo respeitoso, mas é um diálogo intelectual entre essas duas esferas, respeitando as suas próprias especificidades, a soberania que cada uma tem no seu próprio campo, mas buscando uma interação. Porque se você pensar direito a respeito do assunto, você vai ver que a teologia e a ciência, elas podem funcionar muito bem de maneira complementar. Agora, talvez eu precise fazer aqui uma pequena observação, um parentezinho, para dizer o seguinte. Claro que do ponto de vista da relação com Deus, não é? De como cada pessoa ou como uma comunidade se relaciona com Deus, a norma de referência é a Bíblia, e é a teologia que decorre dela. É essa a norma de referência. Agora, quando você olha a partir de uma perspectiva mais ampla e pensa assim, mas como é que eu compreendo a realidade como um todo? Quem é que pode dizer para mim o que é verdadeiro ou não verdadeiro nessa realidade que me cerca? Ora, a ciência tem coisa a dizer a respeito da realidade. Mas as coisas que ela tem para dizer são coisas assim, que de certa forma, delimitadas por um certo campo e uma forma de atuação, uma metodologia específica tem os seus limites, né? Que tem os seus limites. Uhum. E justamente a teologia ela vai conseguir explorar outros campos para os quais a ciência não tem respostas. O significado existencial da realidade não passa pelo Exatamente. laboratório. Você sabe, eu gosto muito de uma frase de um rabino, era um rabino-chefe da Inglaterra até uns anos atrás, ele é falecido agora. Jonathan Sacks? Exatamente ele. É extraordinário ele. Extraordinário. E tem uma frase dele, que ele colocou num livro ali, em que ele diz o seguinte, a ciência separa as coisas para ver como elas funcionam.
A religião coloca as coisas juntas para ver o que elas significam. Exatamente, excelente. Não é? Ele era PhD em filosofia, além de toda a sua formação rabínica e bíblica excelente. Então, essa visão assim de complementaridade que eu acho que é a visão mais saudável. Isso não significa que não possa haver, como eu apontei, problemas pontuais. E você tem que olhar esses problemas com toda a seriedade e compreender com uma boa dose de humildade que a gente muito provavelmente não vai encontrar respostas para todas as perguntas que a gente levanta nesse campo. Eu acho que uma coisa que o pessoal às vezes esquece é o seguinte, que quando você fala em teologia ou discurso religioso oficial, você não está falando diretamente da Bíblia, você está falando da leitura, né, do corte hermenêutico de uma época, de um teólogo, de um pensador, de uma tradição, que ao ler o texto entendeu certas coisas e ressaltou alguns aspectos. E a mesma coisa quando você tem análise científica ou científico-filosófica do mundo, você tem o papel do cientista, do intérprete. Então você tem os dois discursos. Esses discursos às vezes saem aí um pouquinho de atrito, um pouquinho de raio, mas eles são, vamos dizer, a tentativa de conversa das narrativas, né? Exatamente. Aí a gente tem que ser um pouquinho, acho que eu gostei muito dessa frase, tem que ser um pouquinho mais humilde, a gente não está com essa bola toda assim. Não está. Quer dizer, existem mistérios que eu acho que muito certamente permanecerão como mistérios. A gente não vai... Agora, cabe a nós o trabalho de investigação séria, procurando entender. Mas sabe uma coisa que eu acho? É que assim, eu vejo que pelo menos assim, tem muita coisa que é da alçada da ciência, que no final das contas, do ponto de vista da ação direta, a teologia, ou a exegese, ou o estudo bíblico não tem a ver com isso. Eu não vou, entendeu, fazer uma análise bioquímica e vou procurar versículo em Jó para ver o que isso significa, que isso metodologicamente é inadequado. E da mesma maneira, tem elementos que são pertinentes à filosofia, né, e à própria teologia, que tem também elementos análogos aí, que a ciência experimental ou mesmo a ciência teórica, ela não é pertinente à entrada. Então eu acho que, a minha impressão, veja se eu estou errado, que muito do suposto conflito entre os dois, às vezes me parece, né, eu que sou da área de Bíblia, de teologia, parece ignorância de estudo bíblico-teológico aprofundado ou ignorância científica, ou dos dois. Sim. Eu acho que está certíssimo. Inclusive, houve uma ocasião, tem um brasileiro, físico brasileiro, que é radicado lá nos Estados Unidos, Marcelo Gleiser, e ele ganhou também um dos prêmios Templeton. Eu me lembro. Uns anos atrás. Astrônomo. E aí, ele foi convidado pela Sociedade Brasileira de Física para falar sobre a questão da religião e a física, se tem alguma relação. Aí ele é secular. Eu percebi assim que ele ficou, digamos assim, um pouco constrangido ali no meio dos físicos para falar a respeito. E depois que esse programa foi ao ar, teve gente que criticou, gente do campo da física, criticou fortemente que esse assunto fosse tratado pela Sociedade Brasileira de Física. Aí eu resolvi escrever uma carta. Eu escrevi uma carta para o presidente da Sociedade Brasileira de Física na época, inclusive uma pessoa que eu conhecia, e escrevi para ele tratando desse assunto. E eu elogiei a iniciativa de ter trazido esse assunto. E nessa carta eu me lembro que eu comecei tratando justamente disso, né, que a relação entre religião e física, no caso, era esse o tema, ela poderia ser considerada polêmica, mas frequentemente as polêmicas acontecem porque as pessoas não definem claramente os termos da discussão. Então, uma coisa que eu fiz questão, digamos, de discernir é o seguinte: existe um naturalismo metodológico, que é a maneira como a ciência opera. Uhum. Agora, a ciência não tem o que dizer a respeito da religião a rigor. Não há nenhum experimento que a ciência possa fazer que vá discernir aspectos sobre os quais trata a religião. Agora, isso é naturalismo metodológico. Existe um naturalismo filosófico que esse sim
se contrapõe à cosmovisão cristã, por exemplo, ou à cosmovisão teísta, de uma maneira geral. É uma discussão filosófica. Então, o confronto que você tem não é entre ciência e religião, mas é entre uma cosmovisão e outra cosmovisão. Aí é que está o conflito. Dois enfoques filosóficos distintos. Distintos, não é? Agora, veja, a cosmovisão naturalista estabelece o seguinte, que aquilo que você tem é o universo, você tem as leis naturais, as forças naturais, a matéria em interação e não há nada além disso. Não é uma frase lá do Sagan. Né? Fechado, né? Fechado, né? É um sistema fechado. Não tem, existe, inclusive, não é, um princípio, né? O princípio do fechamento causal, que nenhum fenômeno natural acontece que não tenha uma causa natural. Esse é um princípio. Agora, esse princípio, ele não é uma teoria científica, ele é um princípio metafísico. É, com certeza. E não há como provar isso cientificamente. Então, se você quiser, você pode assumir para você esse princípio metafísico discussão e operar, né? e você operar segundo ele. Mas isso não é uma lei científica, não é uma teoria científica. Então, o que me permite dizer o seguinte, não, eu posso perfeitamente bem defender que a possibilidade de transcendência existe. Não é? E se você pensar a respeito disso, ali naquela cartinha mesmo eu toquei em alguns pontos, né? Esse foi um dos pontos. Um outro ponto que eu toquei foi no seguinte, a questão da inteligibilidade do universo. Por que é que o universo é inteligível? A ciência se assenta sobre o fato de que os processos naturais ocorrem de acordo com uma certa razão, pois é, que pode ser compreendida com o uso da nossa razão. Agora a pergunta é a seguinte, como é que essa razão, que supera a nossa, como é que ela foi parar lá? Por que é que o universo opera racionalmente? Não é? Eu até brinquei, eu escrevi uma frase ali, queridos, E igual a mc quadrado, a famosa fórmula de Einstein, né? Eu falei, E igual a mc quadrado, ontem, hoje, sempre, muito antes de Einstein. Como é que a natureza sabia disso? Que coisa, hein? Entendeu? Então você veja, quando você para e começa a pensar nesses aspectos, você vê que a ciência opera sobre bases que ela não tem como explicar. Ela pressupõe isso. Ela toma isso como um dado, que a natureza opera racionalmente. Mas por que a natureza opera racionalmente? Isso não é uma pergunta científica. O Einstein ia dizer que Deus não joga dados para lidar com essa questão. Mas né? você sabe que Einstein se manifestou explicitamente a respeito disso, e ele falou que a inteligibilidade do universo é um dos maiores mistérios, que não há como entender isso. A questão não é estar lá, é a gente ter a sintonia com a nossa capacidade de estabelecer a harmonia a partir da razão. Isso é um negócio impressionante. Deixa eu citar um outro cara que eu gosto de citar também, que é o Eugene Wigner, Sim. que foi ganhador do Prêmio Nobel também e tal, e tem um artigo famoso dele que ele trata a respeito da matemática, da aplicabilidade da matemática, que é praticamente assim um mistério, como a matemática é aplicável ao estudo do universo, das leis naturais. Todo mundo acha isso muito natural, toma isso como um dado. Mas a questão é que a matemática é algo que é concebido por um intelecto. Não é? Você precisa da razão. É uma abstração. É uma abstração. Como é que isso está? O universo está impregnado disso. Os pitagóricos que o digam. Né? Os pitagóricos que o digam. Galileu disse, né? Galileu disse que foi a linguagem que Deus escolheu. Né? Então é curioso porque esse Eugene Wigner, nesse artigo, ele fala assim, não é nada natural que existam leis naturais. Essa frase é poderosíssima. E você está falando com um cara que é um prêmio Nobel de Física, entendeu? Então, é importante prestar atenção nesses detalhes. O pessoal, digamos, varre um pouquinho para baixo do tapete isso, mas muitos físicos puseram o dedo, físicos importantes, puseram o dedo nessas questões. Bom, Covolan, nós já estamos aqui chegando quase ao final. Eu vou pedir até para você fazer um último comentário aí. Muito obrigado pela sua presença aqui entre a Bíblia e o Jornal, falando de fé e ciência, Bíblia e pesquisa científica. É uma coisa interessante. A gente, olhando o panorama histórico assim da Europa, a gente vê um cenário muito promissor assim, na Grécia Antiga, né? Depois isso está presente no sul da Europa, né? Na realidade da latinidade, né? No Império Romano e seus desdobramentos.
E, de repente, a partir do século XVI, a gente vai ter uma mudança de cenário. Parece que a ampliação do horizonte científico ele se desloca mais para a Europa Central e do Norte. A gente mencionou vários nomes, a maioria dos nomes que a gente menciona, ou vem de um contexto alemão, ou vem de um contexto anglo-saxão. Curiosamente, são exatamente os ambientes que se abriram mais para o impacto direto da Bíblia em função da reforma na sua construção de sociedade contemporânea, né? Esses dias, por curiosidade, eu peguei lá a lista de prêmio Nobel de Física, de Química, de Ciências, assim, você vê que tipo 80% é desse ambiente sob uma influência maior do contexto de cultura que bebeu dos paradigmas da reforma. E mais ainda do que isso, é curioso ver a quantidade de judeus, que são um povo pequeno, minoritário, mas que eu posso dizer assim, bebe da mesma fonte. Então diga para mim, na sua opinião, você acha que esse ambiente que trouxe uma relação, vamos dizer, menos mediada, né, por outros elementos, na conexão com as escrituras, com uma teologia raiz, isso foi um elemento propulsor para essa liberdade acadêmica e construção de ciência, ou será que eu estou viajando muito aqui? Não está viajando, não. Em particular, em relação à reforma, eu citaria aquele mesmo filósofo, historiador que citei há pouco, Peter Harrison, que ele defende uma tese mesmo, digamos que a reforma protestante ela acontece mais ou menos em paralelo com a chamada Revolução Científica, não é? E não foram poucos os autores da época que defendiam uma ideia de que, da mesma forma como acontecia uma reforma no pensamento teológico, na interpretação das escrituras e tal, deveria acontecer e estava acontecendo uma reforma paralela na visão da natureza, na filosofia natural, que veio resultar naquilo que era a ciência. Então, tem autores que fazem, de fato, um paralelismo, não é? Não dá, digamos assim, dizer que a Revolução Científica é resultado, digamos, da reforma, porque, não obstante você tenha tido muita contribuição, digamos, de pessoas do campo reformado que deram contribuições importantes para o campo científico, também você teve do campo católico. Sim, não é? Sim. Um deles, né, um dos principais, Galileu Galilei. Não é? Quem sabe, sob um certo ponto de vista, alguém iria olhar para aquilo que Galileu pensava e escrevia, e quem sabe fosse distinguir que Galileu tinha de reformador, quem sabe. Mas é como Pascal, né? Pascal supostamente está dentro. É que existem vários catolicismos, né? Existe um catolicismo, vamos dizer, mais promissor e um catolicismo que se fechava, né? Que era excessivamente aristotélico e escolástico, que não tinha caminhos para outro. E eu acho que faz um pouquinho de diferença. Mas é claro que há contribuição católica e para outros também, com certeza. Mas eu achei curioso, eu me lembro quando cheguei em Harvard pela primeira vez e fui ver lá, aqui teve formação dos primeiros batistas que chegaram aqui. Falei, cara, nunca me falaram nada que Harvard tinha uma origem batista, né? Então, você vê, de fato, é isso que você mencionou. Se você olhar as estatísticas e olhar ganhadores de prêmio Nobel, a grande maioria deles eram cristãos de algum tipo de denominação. Não é? E muito curiosamente, como você também apontou, o número de judeus ganhadores de prêmio Nobel é extremamente desproporcional ao percentual populacional, a demografia deles, tá certo? Isso de fato é alguma coisa, enfim, um fenômeno aí para ser estudado. Eu não tenho, digamos, resposta para isso, a não ser, quem sabe, o fato de que milenarmente é um povo que se dedica ao estudo, ao conhecimento, não é? A impressão que eu tenho é que a Bíblia bem lida e bem digerida, ela, por definição, ela é propulsora na direção de uma busca de sabedoria. Eu diria que sim, porque de fato, você veja, em primeiro lugar, para você ler a Bíblia, você tem que ser alfabetizado. Já ajuda muito. Já ajuda muito, não é? Em segundo lugar, para você se aprofundar no estudo das Escrituras,
Ora, a pessoa tem que estudar um pouco, né? Porque não é... Bom, enfim, ninguém melhor que você para dizer o quanto é que você precisa estudar para poder interpretar adequadamente as Escrituras, né? Portanto, eu concordaria com você, sim, que esse é um elemento propulsor importante. Muito bem, nós hoje tivemos aqui a satisfação e o privilégio de ter conosco aqui o Dr. Roberto Covolan, falando sobre Bíblia e ciência. Ele que é PhD em Física e tem pós-doutoramento na Itália, nos Estados Unidos, e que teve a oportunidade de compartilhar coisas importantes para essa saudável, necessária interação entre as duas realidades. Eu pediria então para ele agora dar a sua palavra de desfecho, de fechamento aqui, trazendo a sua mensagem final da nossa entrevista tão especial de hoje. Sayão, muitíssimo obrigado pelo convite, foi uma honra e um prazer enorme estar aqui com você, conversando sobre esse assunto. Espero que tenhamos novas oportunidades de nos encontrarmos para poder continuar esse bate-papo, e eu convido a sua audiência a visitar o nosso website, as nossas redes sociais, procura lá. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, uma propaganda, pequena propaganda. Sim. Nós temos um curso gratuito de religião e ciência. São algumas semanas só, tem mais de 2.000 pessoas inscritas e fazendo esse curso. Então é só você procurar lá ABC2, Cristãos na Ciência, e entra lá no Instagram e procura por esse curso de introdutório de ciência e religião. Então esses assuntos todos que a gente debateu aqui, outros temas, você vai poder ter acesso e vai poder estudar e interagir com o nosso material. Mas muitíssimo obrigado pelo convite, Sayão. Muito bem, obrigado, Roberto, um grande prazer, e você fique aí em sintonia conosco para entender algumas coisas a mais aí que fogem até a nossa discussão normal quando a gente estuda direitinho a Bíblia e o jornal.